Olá, sou Gustavo Fernandes de Lima, doutor em Ciência e Engenharia do Petróleo e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. No campus Parnamirim, atuo como professor de eletroeletrônica e orientador de projetos de pesquisa. Hoje, vou apresentar o trabalho Proposta de Metodologia para Monitoramento de Grandezas Físicas utilizando ferramentas de código aberto, desenvolvido pelos alunos Emerson Mateus e Marcelo Lima, sobre minha orientação e do professor Jurandir Martins. No roteiro temos a introdução, a prática profissional realizada dentro do IFRN, o referencial teórico apresentando as ferramentas open source, a metodologia com a configuração delas, os resultados obtidos e as conclusões deste trabalho. Introdução. Monitorar o acompanhamento de fenômenos naturais ou artificiais com o objetivo de obter dados quantitativos e qualitativos que possibilitem maior conhecimento sobre eles. Alguns exemplos de monitoramento são os sinaleiros, a régua de LEDs, os displays de LCD, os gráficos, etc. A revisão bibliográfica mostra que existem diferentes formatos de monitoramento e de apresentação dos dados, como utilizar Arduino, Shields, gráficos em planilhas eletrônicas, envio de mensagem de texto e telas de supervisório. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia alternativa para obter gráficos de monitoramento, utilizando ferramentas de código aberto, apresentando um roteiro com os passos para instalação e configuração dessas ferramentas. Prática profissional. É uma atividade articuladora entre ensino, pesquisa e extensão, realizada por meio de estágio ou desenvolvimento de projetos de pesquisa ou extensão. Nesta prática profissional, os alunos foram divididos em dois grupos. O primeiro construiu o sistema térmico, o segundo instalou e configurou as ferramentas para o monitoramento aqui proposto. Referencial teórico. São apresentadas duas figuras do sistema térmico didático. Na esquerda temos a montagem do sistema térmico, composto por uma caixa de plástico, uma base E27 para lâmpada incandescente de 40 watts e um sensor de temperatura LM35 na parte superior. Na direita temos o sistema em testes, com a lâmpada ligada e o multímetro medindo a tensão de saída do sensor. No canto superior direito temos o multímetro registrando o valor de 0,45 volts. O que representa a temperatura de 45 graus Celsius. Servidor Apache é o programa mais utilizado no desenvolvimento de servidores web e em 2018 possuía 43,03% de fatia de mercado dos sites ativos. O Apache não é nativo do GNU Linux. Sua instalação é realizada com o comando apresentado em tela. Depois, é necessário conceder permissão de escrita ao usuário normal, digitando o comando em tela. Neste projeto, o diretório do Apache hospedou a página HTML para exibir o gráfico e o arquivo TXT com os valores de temperatura e de tempo. Linguagem Python, lançada em 1991 pelo holandês Guido van Rossum, é uma linguagem open source, podendo ser usada gratuitamente e em praticamente qualquer sistema operacional, fácil de aprender e com estrutura de dados de alto nível. Neste trabalho, o Python foi responsável pela leitura dos valores de tempo e temperatura impressos na porta serial e salvar em um arquivo TXT dentro do diretório do Apache. Biblioteca de Graphs, desenvolvida utilizando a linguagem JavaScript. Suporta uma grande quantidade de pontos e opera recebendo um arquivo TXT. O gráfico produzido é interativo. Você pode passar o mouse para destacar os valores individuais. O download da biblioteca no diretório do Apache é feito pelo comando em tela. Agora vemos um exemplo de gráfico produzido com a biblioteca de Graphs. Trata-se de um gráfico de temperatura com registros das cidades de Nova York, na cor verde, e São Francisco, na cor azul,
ao longo dos anos de 2007 a 2009. Metodologia. Começando pela configuração do Arduino. O código sugerido realiza na linha 7 a leitura de temperatura dentro do sistema térmico didático e nas linhas 9 a 11 imprime na porta serial os valores de tempo e temperatura. Continuamos com a configuração do script Python. O código sugerido realiza na linha 3 a conexão com a porta serial. Na linha 8, utiliza um laço while para coletar 100 leituras de temperatura. E nas linhas 10 e 11, salva num arquivo temperaturas.txt. Ainda dentro do while, na linha 12, imprime os valores na tela do terminal e na linha 15 fecha a conexão da porta serial. Para iniciar a leitura da serial e salvar os dados, é utilizado o comando em tela. Agora temos a configuração da página HTML. O código sugerido realiza na linha 4 a chamada para o dgraphs. Nas linhas 8 e 10, temos o título e o subtítulo da página. Na linha 12, as dimensões do gráfico, com largura de 800 pixels e altura de 400 pixels. E na linha 15, o dgraphs lê o arquivo temperaturas.txt. Ainda temos nas linhas 17 a 19 parâmetros básicos do gráfico, como título, rótulo do eixo Y e X. E na linha 22, o texto final da página. O arquivo deve ser salvo no endereço do diretório do Apache. E para ver o gráfico, é preciso abrir um navegador de internet, digitar na barra de endereços localhost testdegraphs.html e apertar Enter. Resultados e discussão. Para comprovar o correto funcionamento das configurações executadas nas ferramentas, realizamos um primeiro ensaio experimental. Nele, o Arduino foi configurado com um controle liga e desliga. A temperatura máxima escolhida foi de 42 graus Celsius e a mínima foi de 38 graus Celsius. O tempo entre as leituras foi de 1 segundo. O gráfico apresentado tem seus valores variando nessa faixa, entre 38 e 42 graus Celsius. No segundo ensaio, o sensor LM35 foi substituído por um sensor DHT11, que além da temperatura, mede a umidade. Por causa dessa modificação, o Arduino foi reconfigurado para imprimir na porta serial os valores de tempo, temperatura na cor verde e umidade na cor azul. O tempo entre as leituras foi alterado para 2 segundos. Neste segundo ensaio, pretendemos mostrar a possibilidade de monitoramento de duas grandezas ao mesmo tempo. A utilização do dgraphs permite atualizações automáticas no gráfico, possibilitando um monitoramento em tempo real. Isto é possível com a inclusão no cabeçalho do arquivo HTML das linhas de comando em tela. O monitoramento proposto pode ser realizado à distância utilizando a internet. Para isso, o roteador deve permitir o acesso de usuários externos ao arquivo testdegraphs.html para visualização do gráfico. Conclusões. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia alternativa para monitoramento de grandezas físicas utilizando ferramentas open source, fáceis de configurar e disponíveis gratuitamente na internet. Um sistema térmico didático foi construído e as ferramentas usadas foram o servidor Apache, a linguagem Python e a biblioteca de graphs. 2 ensaios experimentais foram realizados e os gráficos obtidos utilizando as ferramentas foram bem-sucedidos. A principal contribuição deste trabalho é propor uma forma alternativa para a produção de gráficos, utilizando ferramentas de código aberto. E para terminar esta apresentação, quero agradecer a oportunidade de participar e contribuir com este evento, de grande importância para o Oeste Potiguar. Quero deixar meu contato para mais informações, gustavo.lima@ifrn.edu.br.
Obrigado pela atenção até aqui. Abraços e até uma próxima oportunidade.